Querido irmão, querida irmã, você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, administrador apostólico da Arquidiocese de Vitória da Conquista. Hoje são 17 de março de 2024, estamos no 5º domingo do tempo da Quaresma. Escutemos o Evangelho ouvinte. São João, capítulo 12, versículos do 20 a 33. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai honrará. Agora sinto-me angustiado e direi: Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão lá estava e ouviu. Dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Ouvinte, são essas palavras de nossa salvação. Vejamos, ouvinte, os textos no detalhe. Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. O termo grego no Evangelho de São João não quer dizer somente as pessoas que nascem na Grécia. Eram os pagãos que cultivavam simpatia pela religião judaica ou que se converteram completamente ao judaísmo, mesmo não sendo da raça de Israel, descendentes de Abraão. Esses pagãos eram estimados e amados pelos israelitas, representando assim as primícias dos povos pagãos que, vindo à cidade santa, seriam, portanto, introduzidos nos caminhos do Senhor, seguindo, portanto, as suas novas vias. Jesus tinha se referido a eles quando disse anteriormente: eu tenho outras ovelhas que não são deste rebanho, mas também a estas eu devo pastorear. Eis que agora se aproximam essas pessoas pagãs que não são do rebanho do povo de Israel e querem receber o anúncio do Evangelho. O texto diz que elas subiram a Jerusalém. Subir a Jerusalém não significa, portanto, uma elevação física. Não significa que a cidade de Jerusalém, elevada sobre os montes, que ela, então, para ser alcançada, alguém tenha que subir os montes. Subir a Jerusalém pode se referir ao caminho espiritual que os pagãos tinham empreendido antes de encontrar com Jesus. Eles tinham abraçado a religião de Israel e suas promessas, mas no íntimo do coração eles estão buscando algo mais profundo. Tinham uma meta mais elevada: encontrar o Salvador. O texto diz que eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e de André,
e disseram: nós gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram ter com Jesus. Os gregos então, ouvinte, foram até Filipe, este foi até André e os dois foram falar com Jesus. Filipe e André são dois discípulos de Jesus que possuem nomes gregos. Filipe, Filos, mais Hippos, aquele que gosta de cavalos. E André quer dizer humano. André vem de Andros, humano. Os dois são de Betsaida, no norte da Galileia. Mesmo sendo território judaico, Betsaida era uma região onde habitavam muitos estrangeiros. Então, eles são os mais apropriados para servir de interlocutores, servir de mediadores para que os gregos cheguem até Jesus. Filipe e André estão também entre os primeiros discípulos que, desejando conhecer a Jesus, se aproximaram do Mestre. Além disso, eles são os primeiros que comunicaram aos outros a própria experiência e conduziram, portanto, nos primeiros capítulos do Evangelho de São João, conduziram outros discípulos até Jesus. Neste episódio se vê também qual a missão que eles deverão desempenhar em suas vidas, atuar como mediadores para que a humanidade possa chegar a Jesus. Os estrangeiros pedem: queremos ver Jesus. Isso não era tão possível naquela época, porque os pagãos eram impuros e não podiam entrar em contato com um rabino. Não estava previsto na lei. Filipe, meio titubeante, vai até André, o primeiro discípulo chamado por Jesus em São João, e os dois juntos apresentam o pedido a Jesus. Os gregos não vão diretamente até Jesus, passam através dos discípulos, porque este é o único caminho. É somente através da comunidade que se pode chegar até Jesus. Queremos ver Jesus. Não se trata de uma curiosidade superficial, de um desejo de encontrar com alguém importante para ter um contato momentâneo, de conhecer, então, aquele que todos estavam curiosos de saber quem era depois da ressurreição de Lázaro. No Evangelho de João, o verbo ver significa entrar na profundidade de uma pessoa. No prólogo se diz que nós vimos a sua glória. Quer dizer que nós pertencemos ao grupo daqueles que compreenderam quem é Jesus. Aos gregos não interessava saber como Jesus se vestia, como Jesus se comportava, como Jesus realizava as coisas. Eles queriam descobrir qual era a verdadeira identidade de Jesus e saber se, a partir de Jesus, eles poderiam dar um salto qualitativo na própria vida. Por ocasião do jubileu do ano 2000, a igreja escolheu como tema: queremos ver Jesus. No Antigo Testamento, quem visse o rosto de Deus não podia continuar vivo, deveria morrer. Agora Jesus revela seu rosto e o rosto do Pai. Ver Jesus é comprometer-se com Ele e com a sua proposta. É tomar a cruz de cada dia e colocar-se a caminho no seguimento, dando a própria vida por amor. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Não se sabe se os gregos foram ou não conduzidos até Jesus. O fato que os personagens, os gregos, desapareceram da cena e Jesus começa a desenvolver um tema que parece não se referir em nada à demanda dos gregos, queremos ver Jesus, nós temos que compreender assim como aconteceu no discurso de Nicodemos. A presença dos gregos serviu apenas para preparar o terreno para o discurso que Jesus então desenvolve. Jesus, aproximando-se da festa da Páscoa, entra em Jerusalém sobre os gritos que o proclamam Senhor e Rei de Israel. Mas este sucesso, junto ao povo, produz uma certeza para os fariseus. Todo o mundo está indo atrás dele e o segue.
É tomada então a decisão de condenar Jesus à morte. Jesus percebe que o cerco em torno a si está se tornando mais estreito e aquela Páscoa se constituirá a sua hora tanto anunciada. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Para ver Jesus, além de exprimir o desejo sincero de entrar em contato com o Filho de Deus, de encontrá-lo pessoalmente, o queremos ver Jesus denota também a disposição das pessoas de todas as partes do mundo para crer nele. Então temos o início de um processo pessoal para abraçar a fé. Os gregos, esses estrangeiros, não são intrusos, mas chegaram no momento justo, porque é chegada a hora quando Jesus se elevará da terra para atrair todos a si. Eles são os primeiros do grande cortejo das nações que levantarão os olhos para a árvore da vida, aquela plantada no alto do Calvário. Como lemos nos Atos dos Apóstolos, foram os estrangeiros que estavam em Jerusalém por ocasião da Páscoa, acolheram o melhor anúncio pós-pascal do Evangelho e através deles se abrirá o caminho entre os outros pagãos que estão presentes no mundo inteiro. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão da terra cai na terra não morre, ele continuará só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à própria vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Antes de tudo, ouvinte, Jesus entende que a necessidade dos pagãos de vê-lo é sinal e anúncio de sua hora, a hora em que será glorificado. No início do Evangelho de São João, em Caná da Galileia, Jesus disse para sua mãe que não tinha chegado ainda a sua hora. Essa procura dos gregos faz Jesus compreender que a sua morte será muito fecunda, que será uma fonte de vida incalculável para a glória do Filho de Deus. Para exprimir isso, Jesus recorre à experiência da semente, do grão, que para multiplicar-se e dar fruto, deve cair na terra, apodrecer, morrer. Diferentemente ficará estéril e só. Só quando um grão de trigo morre, produz uma quantidade enorme de outros grãos. Precisamente como aquele que sofreu a morte e manifestou a si mesmo na morte, Jesus congregará em torno de si uma multidão de homens e mulheres. Morrendo, ele não desaparece do meio dos homens e das mulheres deste mundo, mas se transforma no centro, então, de uma imensa comunidade. Não se conserva a vida retendo-a para si mesmo. A vida terrena neste mundo não é um bem que deve ser salvo a qualquer preço, como se fosse o sumo bem. O que vale para Jesus, vale também para nós, os seus discípulos. Seguindo-o, nós também nos colocamos a serviço de Deus e dos homens, oferecendo a nossa própria vida. A proposta de Jesus é clara. A única vida realizada em plenitude é aquela consumada pelo amor. Jesus oferece por primeiro a sua vida e esta é a sua glória, a revelação da glória de seu Pai. Na Grécia existiam os aristocratas, as pessoas que conseguiam obter uma posição social importante, por isso eram cheias de prestígio, de fama e de honra. Para Jesus, é o servo que é o Senhor, e é uma honra servir os irmãos e as irmãs. Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Uma resposta estranha, parece até incoerente com o pedido que os gregos fizeram, mas tem a ver com a glorificação de Jesus. Como anota Santo Agostinho, alguém poderia pensar que Jesus se sentisse glorificado
porque vinham ter com ele os gentios. Algo parecido ao que diríamos nós hoje com os aplausos da multidão, quando então tributa a glória aos grandes deste mundo. Mas não é assim. Convinha que a sublimidade da sua glorificação fosse precedida pela humildade da sua paixão. A resposta de Jesus, que anunciava a sua paixão como iminente, diz-nos que um eventual encontro naquela hora seria supérfluo e talvez ilusório. Aquele que os gregos realmente querem ver, contemplar erguido na cruz, a partir da qual ele pode atrair todos a si. Lá terá início a glória de Jesus. Por causa do seu sacrifício de expiação por todos, como um grão de trigo caído na terra, que morrendo germina e dá fruto em abundância. Encontrarão aquele que o seu coração, sem saber, seguramente buscava, o verdadeiro Deus que se faz reconhecível a todos os povos. Quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. É na cruz o ponto de encontro de todos os homens e mulheres deste mundo, dos pagãos e de todos os filhos e filhas de Deus. Ouvinte, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.